Olá pessoal, eu sou a Rissami do Tom com Tom Ateliê e hoje nós vamos fazer juntos o painel Rogai por Nós da Fuxicos e Fricotes. É um painel que contém 8 necessaires, são 2 tamanhos, tá? Tem a Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora das Graças e a Nossa Senhora com o Menino Jesus. São 2 modelos de necessaire, que ó, essa maior, nós temos 4 dessa, e essa menor, mais 4. Então, são 8 necessaires, gente, que coisa linda! Bora começar? Vamos começar cortando nos tracejados todinho, tá? E depois colocamos a manta. Manta R200 ou nylon. No meu caso, eu coloquei o nylon acoplado duplo, tá? Então, eu quero ela mais firminha, coloquei o nylon, tá? Ó, cortei, coloquei o nylon, quiltei um pouco nessa parte e também fiz umas gracinhas aqui em volta da santa, tá? Ó, dá pra ver por aqui, ó, tá? E depois estabilizei toda a volta com o nylon, tá? Se você não tem o nylon, não tem problema, use um R200. Não use um R1, por quê? Porque ela vai ficar molinha. Se você quer uma peça mais mole, você pode usar, tá? Como eu quero uma peça mais firme, então eu coloquei o nylon acoplado duplo, tá? E aí, nós vamos fazer o seguinte, vamos cortar o forro também, já depois de quiltado, tudo prontinho, na parte externa, nós vamos cortar o forro, tá? Então, vamos lá. O forro, como eu corto esse forro? Eu dobro a minha peça, que esse é o corpo todo, dobro ela no meio, venho aqui no forro, até gosto de colocar os clipes ou alfinete, o que você tiver na tua casa, ó. E muitas vezes ela não bate aqui, né? O desenho não bate, não tem problema. Se o desenho não bate, você vai fazer um acertozinho. Nossa, aqui tá a mais, eu fiz um acerto aqui, ó. Aqui um pouquinho só. Depois que eu acertei isso, eu venho aqui no tecido do forro, tá? Só que o que eu faço? O meu forro eu gosto de deixar, eu faço em 2 partes. Então, eu risco inteirinho, vejo onde termina, coloco mais 1 centímetro e eu aumento o forro. Por quê? Porque a hora que eu for fazer a vira da peça, eu vou virar pelo fundo da minha necessaire, tudo bem? Então, aqui é onde eu vou costurar depois, tá? Então, ele tá do mesmo tamanho, ó. E eu aumento só 1 centímetro para fazer a costura aqui, tá? Então, é isso, ó. Então, eu tenho já o corpo externo, tá? E o meu forro em 2 partes, tá? Agora, já é a hora do zíper. Fácil, né? Painel é uma coisa muito fácil. É um custo-benefício muito bom. Para quem trabalha, para vender, isso é fantástico, gente, olha. Então, o meu forro eu tenho 2 partes, tá? A metade aqui e a outra metade aqui. Porque a nossa vira vai ser pelo fundo. Então, vamos agora colocar o zíper. Vou pôr assim que fica melhor. Esse modelo, o zíper é daqui até aqui, tá? Ó. Então, vamos colocar, ó, o zíper de metro, vamos cortar. Vamos dividir. E aí, a gente... Agora, eu vou virar pra mim. Agora, a gente já vai estabilizar. Eu gosto muito de estabilizar o zíper primeiro aqui, tá? Ainda mais quando o zíper tem uma curvatura,
fica melhor para você estabilizar primeiro o zíper na parte externa e depois colocar o forro, tá? Ó. Ah, mas eu gosto de costurar direto. Não tem problema, tá? Mas se eu estabilizo, eu tenho mais certeza que ele tá certinho, ó. Eu passo uma costura. O que é estabilizar? É simplesmente passar uma costura aqui e fixar o zíper na parte externa. Depois, eu venho com o forro aqui. Agora sim, eu vou colocar o pezinho da máquina bem do lado do trilho do zíper e dar um retrocesso e costurar e pregar o zíper, tá? Vou fazer isso deste lado e do outro lado, tá? Então, bora pra máquina. Agora, nós pregamos o zíper dos dois lados, então, como ela tá numa curvatura, ou você vai dar um piquezinho, ou você vai cortar, tá? Com uma tesoura de picote, ó. Deste lado e deste também. Agora, nós vamos desvirar. Tá? Ó, sempre é importante as laterais, porque agora nós vamos rebater essa parte aqui, ó, em toda a volta, tá? Então, vocês segurem a parte do forro, tá? Esse pra cá e esse pra cá, ó. O forro vem pra cá. Nós vamos rebater toda essa parte do zíper. Deste lado, a mesma coisa. Super fácil, gente. Isso aqui você faz numa tarde, sentadinha. E consegue terminar rapidinho. Por isso que é um presente muito bonito, né? As santas estão lindas. E é muito fácil, tá? Ó, fiz isso. Quem quiser, tá? Porque o forro geralmente ela sobe, tá, gente? Se você não segura direito, a tendência é do forro subir e ficar aquela coisinha feia aqui por trás. Então, quem quiser colocar alfinete, quanto mais você prender, melhor a sua peça, tá? Fica melhor. Eu gosto de alfinete, gente. Eu adoro pôr alfinete em tudo para costurar. Adoro também alinhavar. Se precisa alinhavar, gente, não tenha preguiça. Alinhave. Porque o trabalho fica perfeito. Pronto, agora nós vamos passar uma costura aqui todinha para rebater os dois lados, tá? Bora pra máquina? Pronto, rebatemos. Agora, nós vamos colocar o cursor e fechar. Olha que fácil, gente.
fiz isso, venho pra cá, tá? Aí a gente segura as laterais pra tá certinho, né? Eu coloco só cortando o trilho do zíper. E vocês sabem que se eu corto sempre o lado esquerdo. Se eu cortar o direito, eu não sei pôr. Vocês acreditam numa coisa dessa? Tenho que cortar o esquerdo. Ela é meio chatinha de colocar, porque ela tem que ficar meio de pezinho. Mas nada impossível, tá? Coloquei uma vez, vejo se tá batendo as duas partes. A gente coloca, tira e põe para parar no meio, porque nós trabalhamos com o zíper fechado, tá? Vamos parar aqui no meio. E agora nós vamos desvirar. Fiz isso, vamos desvirar. Como ela tem a curvatura, ela fica uma coisa feia, tá? Ó, porque ela fica meia tortinha aqui no meio, tá? É normal, é o modelo, tá? Então, deixa essa parte assim, feinha aqui mesmo, mas vamos trabalhar o que a gente tem que fechar aqui, ó, tá? Então, o que acontece, ó? Aqui tá a parte do zíper, tá? Então, o zíper a gente sempre vai dobrar pro lado do forro, tá? Vou fazer melhor assim, senão não vai dar não. Ó, o zíper dobrado pro lado do forro. Vamos pegar costurinha com costurinha aqui e vamos segurar. Agora, eu prefiro segurar com alfinete para ela não sair do lugar. Este com este. Então, a gente tem que pôr o alfinete deste lado. Sempre lembrando como que nós vamos entrar na máquina. A gente vai entrar assim. Então, vamos pôr o alfinete do lado que nós vamos entrar na máquina, tá? Ó. Então, primeiro nós costuramos daqui, sem costurar o zíper, tá? O mais próximo que a gente pode chegar nele e vamos costurar aqui, ó. Retrocesso, retrocesso, tá? Depois, a gente vai costurar do lado do zíper assim, porque agora a gente vai entrar deste lado de cá, tá? E aí, só que eu vou explicar como que a gente faz para esse zíper não ficar encavalado assim. Então, eu vou costurar primeiro esse lado, depois este lado, tudo o lado externo, tá? Ó, costura com costura, joga o zíper pro lado do forro, acerta direitinho e bora costurar. Aqui, vamos pôr alfinete, tá? Ó, aqui é melhor alfinete do que o clips, tá? Aqui. Pronto, bora pra máquina. Costuramos, então, as duas laterais, tá? Até aqui, antes do trilho do zíper, tá? Agora, para você costurar o outro lado, que é o do forro, o que que você vai fazer, ó? Você vai empurrar o trilho do zíper tudo lá pra dentro e você vai costurar sem costurar o trilho, tá? Então, também nós vamos por alfinete
bem pertinho, tá? Este com este. Ela fica estranha por causa dessa curvatura, tá? Mas dá tudo certo no fim. Aqui. E desse lado nós vamos entrar assim. Então, a mesma coisa. Na hora que você for para a máquina, você empurra o trilho lá para o fundo, para a parte externa e tenta costurar sem pegar no trilho, tá? Pronto, costuramos aqui, tá? E aqui. E aí, a gente já aproveita e vai costurar esse risco, lembra do risco que nós fizemos aqui para o forro, que dividimos em dois? Então, nós vamos costurar em cima deste risco. Vamos fechar, tá? Já. Bora para a máquina. Agora, costuramos, então, as laterais e aqui o fundo também. Vamos cortar o excesso do zíper, mas não cortar muito, tá? Eu gosto sempre de deixar um pouquinho a mais, tá? Aqui também. Agora, vamos fazer... Agora, nós costuramos as laterais e o fundo do forro, tá? Então, agora nós vamos fazer as caixinhas de leite. Aqui na parte externa, nós não temos costura aqui. Então, nós marcamos o meio daqui, ó, tá? Para quê? Para que este meio encontre com a costura da lateral, tá? Isso é para que a sua necessaire ela não fique torta, porque essa daqui é a estrutura da sua peça, tá? Então, ó, este meio com a costura aqui da lateral. Vamos por clips. A mesma coisa deste lado, tá, ó, meio com a costura. E na parte do forro, nós temos costura dos dois lados. Então, a gente vai fazer o quê? Tombar a costura um para um lado e o outro para o outro, tá? Ó. Aí, você tem a costura com costura. Mesma coisa. E este outro também. Aí, veja para que lado você tombou esse, então... esquerdo, então o outro vem pro direito. E a costura com costura. Pronto, agora bora pra máquina pra gente terminar toda essa caixinha de leite. Costuramos, então, os cantinhos de leite e agora nós vamos descosturar esse fundo para desvirar a necessaire, tá? Por
que eu costuro para depois descosturar? Que aí você já marca aonde você vai fazer a vira, depois para costurar. E outra, você não dá retrocesso nenhuma das partes, porque se você fizer uma abertura pequena, der um retrocesso a hora que você forçar, o seu tecido vai rasgar para dentro e você vai perder a peça, tá? Então, eu prefiro costurar e depois descosturar, tá? Então, agora, aqui abre o zíper, vai até o fundo e puxa a parte do fundo, tá? Ó. Os cantinhos de leite saindo. Aqui é o outro. Aqui é outro cantinho de leite. Você vai depois costurar aqui ou a mão ou a máquina, porque você faz assim, ele já tá na posição certa para você costurar. Então, isso aqui depois eu costuro, tá? Ó. Virar pra frente a santa. Aqui ficou um acabamento perfeito, tá? Quando você não costura o trilho do zíper, o acabamento aqui fica bem melhor, olha. Tá dando para vocês enxergarem. Olha esse acabamento do zíper. Dá para ver? Tá? E aí, este outro lado, a mesma coisa. Tá? Nós não costuramos, nós não passamos a máquina por cima do trilho. Então, isso dá uma perfeição nos acabamentos, nas pontas do zíper. Tudo bem? Dá para ver? Tá? Então, esse é um detalhe que eu acho que vale a pena. E está pronta a nécessaire maior, que nós temos nesse painel, mais 3. Tá? Então, esse está pronto. Agora, nós vamos para este outro. Tá? É uma nécessaire aqui que eu mudo um pouquinho o modelo, porque aqui, pelo jeito, o zíper vai até o final. Só que eu prefiro colocar o zíper um pouco mais para cima. Então, eu tenho uma anotação aqui que meu zíper vai parar aqui, para dar uma profundidade à minha nécessaire. Tá? Então, olha, a mesma coisa. Eu corto o forro duplo. Até aqui é a minha nécessaire e aqui é a minha costura, para eu poder virar por aqui. Tá? Então, ó, cortei em volta, fiz o quilting. No fundo, eu gosto sempre de dar uma quiltada assim, que eu acho que fica bonito. Isso aqui é a caneta, tá? Isso vai apagar com o ferro depois. Aí eu quilto, ó, quiltei aqui a santa em volta, já dá uma diferença, tá? E estabilizei todo o meu nylon acoplado, tá? Faço isso, tá? Acerto, tá? Geralmente eu faço isso, e eu acerto para ver se tem alguma irregularidade aqui em volta, tá? Então, vocês também têm tá desse jeito, dá uma acertada, não tenha medo, isso não vai fazer falta em nada. Você acerta de um lado, acerta do outro e ela fica bonita do mesmo jeito, tá? Venho em cima do forro, risco o forro, risco aonde termina a minha nécessaire e coloco 1 centímetro a mais para a margem de costura. Tudo bem? Então, fiz isso, já cortei o forro, faço esse risco no avesso, tá? Porque assim você sabe aonde costurar. Aí, eu tenho 2 peças, tá? Que é o meu forro, tá? Agora, o que eu fiz nessa peça? Eu coloquei o zíper, vamos lá,
daqui, da caixinha de leite pra cima, 7 centímetros, marquei, tá? Então, eu vou marcar deste lado também, 7 centímetros. Marquei deste lado também, 7 centímetros. Venho com o meu zíper. Se eu quero parar com o zíper aqui, então, eu vou pôr um pouquinho a mais. Venho até aqui e vou cortar o meu zíper aqui. Tá, ó. Cortei o meu zíper. Agora eu vou mudar pra cá, né? Gente, eu gosto de pôr... Tudo eu gosto de marcar, tá? Ó, meio do meio. Este com este. Tem um meio também. Então, vamos marcar o meio do zíper. Este também. O meio do zíper. Tá? Então, vamos estabilizar direito do zíper com o direito da peça. De novo, a mesma coisa, ó. Só estabilizar. Como tem curvatura, a gente vai devagar. Essa curvatura dessa necessaire, ela é mais fechada do que aquela maior. Olha, o meu zíper eu vou costurar até aqui, que é a marcação que nós fizemos aqui, tá? Então, meu zíper, ele para aqui. Viu que a curvatura é bem mais fechada do que a outra. Aqui é a mesma coisa, o meu zíper vem até aqui. Aqui, do mesmo jeito, direito com direito. Vou parar com o meu zíper aqui. Aqui também vem até aqui. Agora, vamos estabilizar o zíper na sua peça externa, tá? Bora pra máquina. Ó, estabilizamos o zíper, vocês viram que a curvatura é bem fechada, e aí o zíper tende a ficar assim, ó, levantada, tá? Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos dar picote aqui, ó. Antes de a gente colocar o forro, vamos dar um picote. Cuidado para não cortar onde a gente costurou, tá? Ó. Dá um picote aqui, que ela dá uma amenizada, tá? Ela deixa de levantar, ó. Eu picotei, ela ficou bem mais suave. Aí, você vem marca o meio do forro. Aí, tem esse meio que nós marcamos, né? Então, vamos marcar meio com meio, colocamos o primeiro clips. Quem quiser alinhavar, fica muito fácil, tá? Fica muito tranquilo para depois você costurar. Aí, você tem que vir, o seu zíper vai costurar até aqui, aquela marcação que nós fizemos. Não deixa de segurar com o clips deste lado para ela não andar,
porque tecido tem vida, tá? E aí, você vem pra este lado de cá, ó. Olha como fica mais fácil você dando os picotes. E mesmo assim, quando você for à máquina, você tem que ajudar a parte do zíper a sentar no lugar certo, tá? Ó. E aqui a mesma coisa. Você vai marcar até onde você vai costurar o zíper, tá? Do outro lado, você vai fazer a mesma coisa. Marquei o meio, meio com meio. Já picotei, meio com meio tá aqui. E vamos andar pro lado do direito e do esquerdo. O zíper assenta melhor, porque você abriu a curvatura. Você vai costurar o zíper até aqui. E esse aqui. Deste outro lado. A mesma coisa. Vou costurar o zíper até aqui. Agora, nós estamos costurando o zíper, então, o pé da máquina bem do lado do trilho e vamos costurar retrocesso no começo, retrocesso no final. Bora pra máquina. Agora, pregamos o zíper, tá? Então, nós vamos novamente fazer um picote em toda a volta para ela assentar melhor, tá? Ó. Agora, vamos desvirar. Vamos assentar o zíper. Desvirando. E vamos rebater, tá? O zíper. Dos dois lados, tá? Segura de novo, todos os lados, com alfinete. Dois lados. Puxa bem para trás. E vamos rebater. Batemos, agora nós vamos colocar o cursor do zíper, tá? Ó. Vamos por aqui direitinho. Clipes aqui. Clipes aqui. E vamos pôr o cursor.
Vamos ver se eu consigo colocar sem cortar. Não, também, né, você não vai conseguir, né? Vamos pôr do lado direito, né, gente? Agora sim, ó. Coloca aqui. E acerta aqui. E agora sim. Parece que vai mudar, né? Ali no meio. Agora, novamente, desviramos pro lado do avesso. E vamos fazer o fechamento daquela mesma forma, tá? Quanto menor a peça, ela dificulta mais, né, ó. Pronto, ela é pequena, então, ó, temos que ter maior cuidado. Então, ó, novamente, a gente vai costurar este lado primeiro, tá, ó. Vem até o máximo que der aqui, costura. Depois, a gente costura este lado, depois o forro, tá? Então, vamos acertar tudinho primeiro, este com este. Bora pra máquina. Agora, ó, costuramos tudo já, então nós vamos fazer o cantinho de leite, tá? Lembrando aquela marquinha aqui, meio com meio na costura, vamos fazer todos os cantos de leite. Aqui, outro aqui. E aqui nos forros também, tá? Aqui. E o outro aqui. Dobra com dobra. Costura com costura. Bora pra máquina. Agora,
Abrimos novamente o fundo e vamos desvirar. Depois a gente dá uma bela de uma passada, né? Pronto. E assim, as duas necessairezinhas estão prontinhas aqui. É isso, gente. Com essas duas peças, vocês conseguem fazer o resto do painel. Muito obrigada!